Hoje vamos fazer uma breve retrospectiva do mercado de embalagem de papel em 2023 e também como está a previsão para o próximo ano, 2024. No Talk Packaging de hoje, eu vou conversar com Rafael Barizauskas, economista na Fast Marketing para a América Latina. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Packaging. Sejam bem-vindos a mais um Talk Packaging. Rafael, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo aqui hoje. É um grande prazer falar com você. Prazer é meu, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder ajudá-los e poder trazer um pouquinho mais de clareza aí para o mercado, se é que a gente consegue. Legal, cara, bacana. Rafael, esse ano de 2023, né, tem sido desafiador para o mercado de embalagem de papel, né, com uma demanda mais fraca. Na sua avaliação, quais são os principais fatores aí que influenciaram esse cenário? E você acredita que essa parte final do ano, aí, esse último trimestre, vai ser suficiente para melhorar um pouco mais esses números, aí sendo que sazonalmente o segundo semestre sempre é mais favorável para a indústria de embalagem de papel? Bom, vou responder sua pergunta em duas partes, começando pela primeira, né? Seguindo um pouco a lógica econômica, esse tipo de problema com o mercado costuma acarretar com fechamentos de capacidade, né? Não só a gente viu fechamentos acontecendo no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E esse tipo de problema acontece justamente quando as margens dos negócios não estão saudáveis para quem os conduz, né? Nesse sentido, eu entendo que o balanço entre oferta e demanda de papéis para embalagem foi, de uma forma geral, em 2023, relativamente folgado em quase todo mundo, pressionando para baixo a lucratividade da indústria e, portanto, motivando esse tipo de dificuldade, né? Quando a gente olha para o lado da demanda, o consumo das principais economias decepcionou bastante, com taxas de inflação mais persistentes do que os bancos centrais anteriormente previam, né, nesses países, tanto desenvolvidos quanto latino-americanos, e os consumidores, de forma geral, puxando freio de mão na hora do consumo, diante de uma maior dívida pessoal, né, diante de um maior nível de endividamento das famílias, sobretudo após a retirada dos estímulos artificiais de demanda, iniciados durante a pandemia, e que se estenderam aí entre 2020 e 2022. Pelo lado da oferta, a gente entende que tanto o mercado de corrugados quanto o mercado de papel cartão observou um aumento global de capacidade nos últimos 3 anos, mais ou menos, com projetos atingindo, então, agora seus picos de maturação. Então, quando a gente coloca essas duas variáveis juntas, o balanço entre elas mostra que 2023 foi um ano um pouco mais folgado, o que por si só motivou o fechamento de unidades diante de uma baixa lucratividade, né? Agora, falando um pouquinho dessa melhora marginal da demanda, o que a gente ainda espera para o restante do ano? A gente já está quase acabando o ano, mas temos dados ainda a avaliar, né? Os números preliminares de desempenho da indústria ainda seguem um calendário de divulgação aqui na América Latina, e como um todo, o segundo semestre de 2023 mostra uma melhora marginal em relação ao primeiro semestre do ano. Então, sim, a gente viu o aumento sazonal da demanda esperado acontecer. Legal. O ponto é, essa melhora, ela não foi suficiente para ultrapassar os níveis de 2022 e 2021, né? Justamente porque a gente observava um cenário de demanda artificial naquele momento. Então, de forma geral, eu não acho que o desempenho do segundo semestre, ainda que resultados precisam ser divulgados e tudo mais, deva ser o suficiente para reverter essa tendência de queda no consumo de papéis para embalagem em 23, comparado a 22. Legal, bacana, Rafael. E tendo em vista, Rafael, né, como os estoques formados aí após a pandemia afetaram toda essa demanda, a previsão para o próximo ano ela é mais otimista, né? Quais as perspectivas aí para 24? Bom, olha, de forma geral, a gente espera que 2024 seja melhor que 2023, se a gente considerar que 2023 foi um ano de ajuste, justamente um ajuste em termos de demanda, né? Os estoques atuais da indústria devem continuar a ser consumidos até o próximo ano, então a gente entende que esse balanço folgado também é resultado de um nível relativamente alto de estoques, né? Ano em que, 2024, a gente espera uma melhora do consumo, sobretudo nos mercados desenvolvidos. E essa melhora deve contagiar os mercados latino-americanos, o mercado brasileiro, o mercado mexicano, né? Sobretudo diante de um cenário de inflação mais baixa, global, e menor nível de endividamento das famílias. A gente espera isso justamente porque 2023 foi o ano de ajuste, o ano onde as famílias viram os seus estímulos artificiais de demanda serem retirados, enfrentaram um cenário de inflação mais alto, e, por consequência, tiveram que aumentar seu endividamento para conseguir manter a cesta de consumo, né? Na linha do tempo, a gente tem que o consumidor consegue equacionar esse problema e aumentar o seu padrão de consumo ao longo
do tempo, né? Justamente o que justifica um 2024 um pouquinho melhor. Por isso, a gente espera que sim, os estoques devam baixar um pouco mais em 2024 para um nível considerável normal ou saudável, digamos assim, por parte da indústria, né? Frente às projeções de consumo para o ano. Pelo lado da oferta, se a gente está falando ali, né, do balanço entre oferta e demanda, a gente vê pouquíssimos novos projetos em processo de ramp-up ou esperados para o próximo ano, né? Com algumas exceções, como por exemplo o Puma 2 da Klabin, mas de forma geral a gente deve observar pouquíssimo incremento de capacidade de embalagens, seja ali de embalagem corrugada ou de cartão, para o próximo ano, o que deve favorecer um balanço um pouco mais apertado do que foi em 23. Né? Apesar desse balanço ser um pouquinho mais apertado em 24, a gente ainda entende que esse balanço vai estar folgado quando comparado aos níveis de 21 e 22, uma vez que o consumo, ainda que melhore, não deva retornar aos níveis vistos durante a pandemia. Né? Ou seja, na minha opinião, ainda trata-se de um ano bastante desafiador para o mercado de embalagens, mas que deve ser ligeiramente mais positivo aí do que foi 2023. Legal, Rafael. Até trazendo um pouco o que eu estava comentando contigo aí, antes da gente iniciar a gravação, né? Uma das coisas que me deixou preocupado até, e assim, me causou uma estranheza, eu comentei que minha esposa costuma fazer compras aí no Mercado Livre, e essa semana chegou em casa, em vez de caixas de papelão com os mantimentos ali, que ela acabou comprando, veio bags de plástico, né? E bags muito reforçadas, grandes, e eu fiquei assustado. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, uau, que mudança que é essa que está acontecendo, né? Realmente, a gente vê que para os end users, né, quando a gente olha, por exemplo, para os produtores de bens de consumo, para o varejo, existe um forte apelo interno deles mesmos para conseguirem, a cada trimestre, obter métricas contábeis e financeiras cada vez melhores. Né? Nesse sentido, a parte de custos é muito importante para o end user. E, infelizmente, o papel, em termos de custo, não é tão competitivo ou tão barato para se adquirir quanto o plástico. Né? Então, neste sentido, a gente vê que num momento onde a demanda do consumidor em geral está mais fraca, ou seja, não só as margens da indústria de embalagens estão sendo pressionadas para baixo, mas também a margem dos end users, dos produtores que compram embalagens para embalar os seus produtos finais, né? Também estão sendo erodidas. E existe uma grande pressão, uma grande corrida para você melhorar então esses indicadores financeiros, e que estimula essa substituição do papel por plástico, justamente por conta da sua economia. Não digo que é uma questão de eficiência, não digo que é uma questão ambiental, mas na nossa análise, esse tipo de mudança é principalmente motivada por fatores econômicos e contábeis. Legal, Rafael, bacana, cara. Rafael, além aí dessa normalização aí dos estoques, né, que você até acabou de comentar, quais outras tendências podem ser positivas aí para o mercado de packaging, né? E quais os possíveis desafios aí que o mercado pode vir a encontrar? Perfeito. Não, perfeito. Eu vou fazer uma análise um pouquinho mais focada aqui em Brasil, agora no finalzinho. Eu acho que em termos de tendências positivas, a gente pode destacar uma perspectiva de melhora do consumo interno no país, justamente porque a gente acredita que o nível de endividamento das famílias deverá estabilizar e começar a cair consideravelmente em 24, após tantas rodadas de programas de renegociação de dívida. Né? A gente teve, por exemplo, o Desenrola e vários outros feirões ali de outras agências de crédito e rating aqui no Brasil, propondo renegociação de dívidas das famílias. Então, a gente entende que isso deve aliviar um pouco o orçamento doméstico, mas que leva um tempo até que, de fato, esse efeito seja verificável no orçamento das famílias. Né? Então, por isso a gente acredita que o segundo semestre de 2024 vai ser relativamente bem positivo comparado a 23. Além disso, de forma geral, a gente tem também que na América Latina dá para a gente destacar a resiliência do mercado mexicano, que está sendo e deve ser cada vez mais estimulado com investimentos em novos polos industriais para a produção de bens de consumo e exportação até os Estados Unidos, né, seguindo as tendências de nearshoring por lá. Isso afeta o Brasil com possibilidades de exportação de embalagens para o mercado mexicano, ainda que não seja o principal consumidor brasileiro, ainda que seja bastante tímida esse tipo de fluxo comercial, ele deve se intensificar e deve abrir possibilidades aí para os produtores locais. O principal mercado brasileiro, desculpa, Rafael, te interrompendo, o principal mercado brasileiro de exportação, qual que é hoje? Eu diria que é a Argentina, e nesse sentido eu acho que os desafios são muitos. Né? Existe muita incerteza em relação ao comportamento do mercado argentino, sobretudo por conta das eleições, né? O que deve ligar um sinal de alerta para os exportadores brasileiros. A Argentina recebe
de modo geral, se a gente for sumarizar o número, quase metade das exportações brasileiras de papel para embalagem. É grande. É um volume considerável, exatamente. Em nossa análise, a gente entende que, apesar dessa incerteza e desses riscos, 2024 não deva ser um ano ruim para a Argentina, uma vez que todas as principais mudanças político-econômicas propostas pelo presidente recém-eleito não devem ser implementadas tão cedo, por questões políticas e por questões legais de aprovação no próprio país, né? Então a gente entende que, apesar de haver um cenário de disrupção da condução da política econômica atual no país e uma mudança para uma política completamente diferente, né, o que gera incerteza e pode ligar um sinal de alerta para os produtores brasileiros, né, isso não deve acontecer no curtíssimo prazo. E aí a gente considera o curtíssimo prazo 2024. É bem difícil que isso aconteça tão cedo, né? Mas para o restante da região da América Latina, eu diria que também existem muitos desafios, tá? Os países latino-americanos, como Chile, Colômbia, Bolívia, Equador, também são importantes compradores de papel para embalagem brasileiro, né? E existe muita incerteza de como vai vir a demanda desses países no próximo ano por conta do El Niño, né? O El Niño vem bagunçando um pouco o clima na América Latina desde julho, digamos assim, de 2023. As previsões são que ele se intensifique e atinja seu pico de atividade agora em dezembro e janeiro, bem na virada do ano, mas que ele deva continuar afetando os padrões climáticos até o ano que vem, ou seja, até a próxima safra, né? E como consequência, a gente já tem visto muitos problemas de perca de safra e redução de produção agrícola na Colômbia, no Chile, no Peru e no Equador, tá? E, de certo modo, isso deve reduzir o poder de compra desses mercados e, por consequência, as exportações brasileiras de papel para embalagem. Então, quanto a isso, eu diria que também é um grande risco para o próximo ano, tá? E, por fim, ainda tem bastante incerteza em relação ao que o mercado europeu vai conseguir absorver da sua própria capacidade, né, e se recuperar em termos de demanda. Hoje a gente observa que os europeus estão com uma capacidade ociosa bastante alta e que estão exportando essa capacidade para países latino-americanos como forma de manter ali suas taxas de operação saudáveis, né, o que tem prejudicado, de certo modo, as exportações brasileiras. Então, se eu pudesse sumarizar, eu diria que assim, existem mais riscos que podem puxar para baixo a demanda em 2024 do que possíveis fatores otimistas para levar a demanda além do que a gente já espera que ela vai ser positiva no próximo ano, né? Mas, de forma geral, sim, 24 deve ser melhor do que 23 em termos de volume. Bacana, Rafael. Legal, cara. Obrigado aí pelas suas explicações, pelas suas análises. E antes de finalizar, Rafael, eu gostaria até de lembrar o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo que no dia 7 de março de 24 vai acontecer o Packaging Summit em São Paulo, né? Um evento focado para o fabricante e convertedor de embalagem de papel, onde nós vamos trazer muito conteúdo como esse aqui que nós acabamos de fazer e também proporcionar muito network e negócios, né? E lembrando a todos aí que as inscrições estão abertas. Rafael, queria te agradecer pelo seu tempo, pelas suas análises. Muito obrigado aí, viu? Regina, Felipe, eu que agradeço pelo convite. Precisando, estou à disposição. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.